adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, Igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Nós vamos juntos buscar a presença de Deus. Se você pode, abra sua Bíblia em Salmos 34. Salmos 34. A partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Provai e vede como o Senhor é bom. Você veio até aqui para provar do nosso Deus, para provar da sua bondade, para provar da sua fidelidade e da sua graça, amém? Você veio até aqui porque você faz parte daquele povo, das pessoas que temem ao Senhor e que querem o buscar em todo o tempo. E a palavra nos promete que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, nada irá lhes faltar, amém? Então não importa como você entrou aqui, não importa como você está aí na sua casa, se você teme ao Senhor, se mantenha diante da sua presença, se mantenha com o seu coração voltado à sua presença, se mantenha com o seu coração disposto a buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar no tempo e fora do tempo. Então talvez se você esteja passando por um momento de dificuldade, por um momento de luta, por alguma tristeza, se coloca diante do Senhor, porque você vai provar e ver o quão grande é a bondade do nosso Deus, amém? O quão grande é a fidelidade do nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos juntamente comigo. Se você puder levantar as suas mãos, porque quando nós levantamos as mãos, nós estamos com um sinal de rendição ao Senhor, de entrega a Ele. Então se você pode, você levanta as suas mãos para render ao Senhor o seu coração, a sua gratidão. Feche seus olhos e abra sua boca. Abra sua boca em primeiro lugar para agradecer por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Abra sua boca em primeiro lugar para glorificar e exaltar ao Senhor. Não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas sim por aquilo que Ele é. Ele é o Deus grandioso. Ele é o Deus amoroso. Ele é o Deus bondoso. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que jamais abandona aqueles que estão diante do Senhor, diante dele. A palavra de Deus diz também em Salmos 34, 18, que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Então se apresente diante do nosso Deus com esse coração quebrantado, porque Ele vai se achegar junto a você, porque Ele vai se achegar com a sua bondade e tomar toda a sua vida e tomar toda a situação que é contrária à sua vida. Oh Pai, nós sabemos o quão bondoso o Senhor é. Nós sabemos que a Tua fidelidade dura para sempre. Assim como lemos na Tua palavra, nós queremos provar e ver a Tua bondade. Nós queremos experimentar da provisão, do cuidado do Senhor. Nós queremos experimentar do amor do Senhor nos envolvendo e nos
atraindo para junto de Ti. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos envolve, que o Senhor nos traz para junto de Ti, para sermos cuidados no momento da angústia, no momento da dificuldade. Nós queremos, Senhor, assim como eu disse no início aqui do culto, levantar as nossas mãos para render todo o nosso coração a Ti, sem reservas, Deus, que o nosso coração esteja totalmente entregue diante do Teu altar, sem reservas, que o nosso coração esteja entregue como um sacrifício de louvor e de adoração ao Senhor. Nós queremos, Pai, aprender a olhar para Ti, independente da circunstância, da situação que estejamos andando. Nós queremos aprender a olhar e viver de acordo com a Tua palavra, de viver de acordo com o que o Teu Espírito ministra ao nosso coração. Que para longe de nós, Senhor, seja levado todo sentimento que contraria a Tua palavra. Que para longe de nós, Senhor, seja levado todo pensamento que nos afasta de Ti. Que estejamos diante do Senhor com livre acesso pelo sangue de Jesus Cristo, que nos lavou e nos redimiu dos nossos pecados. Pai, nós colocamos este culto diante de Ti. Te agradecemos porque o Senhor já está presente. Te agradecemos porque o Senhor já começa a tocar vidas neste lugar. Agradecemos porque o Senhor começa a operar com sinais, com maravilhas, com prodígios. Traz cura, traz restauração, traz libertação. Muda vidas aqui, Senhor. Aquele que veio até este lugar como uma última saída, que o Senhor possa estender as suas mãos e tirar, Senhor, tirar de toda a situação de tristeza, de dificuldade, de luta. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra será ministrada com liberdade. Obrigado porque o louvor, a adoração fluirá até Ti, e o Senhor receberá como incenso suave diante do Senhor. Obrigado, Pai, porque todo jugo é quebrado pelo sangue de Jesus Cristo, e nós estamos livres para Te adorar, livres para glorificar o Teu nome, livres para levantar as mãos, livres para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não existe nenhum outro além de Ti. Seja adorado hoje, todo, sempre. Aleluia! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vivia preso em mim.
jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor, ele te encontrou hoje aqui, e eu jamais. O teu amor, o teu amor. Você é transformado de glória em glória. Então profetiza nessa noite o teu amor. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você é transformado pela palavra de Deus. Não foi à toa que você está aqui nessa noite. Nós estamos nesse culto que nos direciona através da palavra, a transformação vinda da revelação, da palavra rema do Senhor sobre nós. Então nós cantamos músicas que trazem versículos bíblicos, que nos ajudam a nos apropriar dessa verdade, a nos apropriar dessa transformação que nós estamos exercendo diariamente. E essa música que nós vamos cantar, ela fala: tua presença me traz muita alegria, porque a tua alegria é a minha força. Eu não sei como você chegou aqui, não sei se você chegou se arrastando, não sei se aqui foi a sua última escolha, mas eu quero dizer para você, quando a palavra é liberada, algo acontece. Quando a semente é liberada em solo fértil, algo vai acontecer. Essa semente vai brotar no seu coração e vai criar raízes tão profundas em você, que essa grande transformação que inicia de dentro para fora, ela vai começar a crescer, até chegar aos frutos. Quantos querem dar frutos? A palavra de Deus diz que aqueles que não dão frutos, eles são cortados e lançados no fogo. Mas eu creio que aqui nós temos árvores de bons frutos. Então fale assim comigo: eu declaro que a palavra tem livre curso no meu coração, e eu profetizo que a alegria do Senhor é a minha força, e eu vou receber hoje da força de Deus para vencer as minhas guerras e as minhas lutas, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Aleluia! Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Senhor. Santo, Tu és santo, santo, santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Só traz alegria. Diga, tua alegria. Você está sendo forjado nessa noite. Se tua presença tua alegria é a minha força. Obrigada, Senhor, porque diante da tua presença há abundância de alegria. E não somente a alegria, mas nós encontramos prazer e paz, porque nós estamos diante de Ti. Eu sei, Senhor, que muitos aqui, às vezes ainda, não conseguiram ter aquela experiência profunda, mas eu creio que o Teu Espírito Santo está aqui nessa noite e pode se atentar a esse coração que quer chegar no Santo dos Santos hoje. Então eu gostaria de te convidar, com seus olhos fechados, que você começasse a pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não sei adorar como convém. Eu estou numa grande construção do meu relacionamento íntimo com Deus. Então eu peço a tua ajuda nessa noite, porque eu quero ver o Senhor face a face. Eu não quero ser somente aquele que ouve sobre Deus, que ouve sobre as experiências das outras pessoas, mas daquele que vê o Senhor face a face. Então você pode aí do seu lugar pedir: Espírito Santo, me conduza nessa noite, me conduza a esse lugar de intimidade. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção
só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Cante pra Ele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Seja a resposta da sua adoração nessa noite. O Senhor está procurando por você neste lugar. Faça parte dessa construção, faça parte desse momento e creia que você nunca mais será abalado com aquilo que vem contra você, porque você está firmado na rocha que é Cristo. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela doce presença do Teu Santo Espírito aqui, neste lugar. Obrigado porque seremos marcados certamente nesta noite. Queremos receber tudo aquilo que o céu tem reservado para nós. Que possamos andar e viver em outra dimensão. Que a Tua glória se manifeste. Que a Tua presença seja real em nós. Em nome de Jesus. E todos os santos de Deus digam amém. Assim seja e assim será. Cumprimente quem está perto de você e podemos assentar. Abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como que passaram a semana? Espero que bem. Deus renova as suas forças.
É por isso que aqui estamos. Imagina só se não houvesse necessidade. Abaixa um pouquinho aqui na frente para mim, por favor. Imagina só se não houvesse necessidade de abastecer o carro no posto. Hoje tem o carro elétrico, mas ele também tem que parar para recarregar as baterias. Então nós temos que entender a importância do culto público em nossa vida, de estarmos juntos como família de Deus. Tem gente que diz: eu sou família, mas cada um no seu canto. Então a família, ela perde a essência de ser família, por conta da separação, por conta do distanciamento. Então igreja é do mesmo jeito, a gente tem que estar junto, olho no olho, dar aquele abraço, e dizer: eu te amo em Cristo, estou orando por você, e o Senhor nos uniu, cruzou os nossos caminhos, para que nós pudéssemos estar aqui. Amém. Aleluia. Vocês estão bem? É o Vitor e a Vitória? Como é que vocês estão? Que bom. Cortou o cabelo. Amém. Que alegria tê-los aqui. Amém. Muito bom. Gostaria de ir direto para a palavra agora, porque eu quero aproveitar ao máximo o tempo que vamos estar juntos, para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. E quando nós nos prontificamos a receber o que o céu preparou, nós precisamos ir para a palavra, porque o que Deus nos promete não é uma experiência meramente emocional. Deus, Ele trabalha muito bem a base, o alicerce e o fundamento na nossa vida. Então, tudo aquilo que eu faço para Deus deve ser construído com muita segurança. É trabalhoso, não é fácil, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus nos ensinou, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vemos que Deus chama a muitas pessoas, mas poucos estão dispostos a dizer sim para o propósito de Deus. E dizer sim para o propósito de Deus implica em vencer o cansaço, a indisposição, o mal-estar, a fome, o sono. Então nós estamos aqui nos renovando em Deus. Isso acontece pela sua palavra pregada, que nos é revelada pelo seu Espírito Santo. Então diga: Deus, fala que o teu servo ouve. Amém? Diga aí: Deus, fala que o teu servo ouve. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão cultuando conosco pela internet, que pudessem compartilhar o link, para que outros possam receber o que nós vamos receber. Guarda isso que eu vou te falar, porque isso é muito importante. Eu fui de um tempo onde nos cultos nós cantávamos um corinho, e cantávamos assim com muita alegria. O corinho dizia assim: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. É verdade que Ele tem bênção para nos dar,
Mas a igreja aprendeu a se reunir apenas para buscar alguma coisa dele, alguma coisa deste mundo. E hoje nós estamos mudando a nossa mentalidade, por conta daquilo que o Espírito Santo tem tratado dentro de nós, porque nós somos a geração do avivamento. Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. Jesus em breve voltará. Ele virá buscar a sua igreja. E a sua igreja, ela precisa despertar. Então, quando nós falamos de avivamento, se trata de algo que vai além daquilo que é material, deste mundo. Se trata de algo especial, de algo muito maior, melhor e superior. Não estou dizendo que Deus não vai te abençoar. Sabe por quê? Porque na verdade você já é abençoado. Amém? Está muito alto aí embaixo? Qualquer coisa dá uma trabalhadinha aí, tá bem? Obrigado. Então nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque senão nós vamos construir aquilo que Deus não nos chamou para construir. Porque Ele deseja fazer em nós e através de nós aquilo que vai nos beneficiar. Mas por outro lado, nós precisamos ter um apego pelas coisas do alto. Por isso que a Bíblia diz que não devemos guardar, armazenar aquilo que é deste mundo, porque a traça e a ferrugem come. Porque nós estamos tão condicionados a querer coisas, que começamos a buscar a Deus com este objetivo. Aí quando você vai orar, você diz: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. E o que agrada a Deus é quando você chega aqui e diz: Deus, eu abro os meus olhos para as coisas espirituais. Muda a minha mentalidade. Trabalha o meu coração. Me quebranta, me esmiuça, me despedaça, me torna em pó. Deus, eu quero viver uma outra realidade. Eu quero viver aquilo que até hoje não vivi. Eu quero experimentar aquilo que até hoje não experimentei. Quando você faz isso, o céu se abre, e a graça de Deus te encontra, e o favor de Deus te encontra, e você passa então a andar na revelação. Por quê? Deus cuida de mim quando eu estou na revelação. Deus me dá livramento quando eu estou na revelação. Deus me concede vitória quando eu estou na revelação. Deus me abençoa quando eu estou na revelação. Nós temos na palavra dois tipos de verdade: a verdade posicional e a verdade experimental. A posicional é que eu já sou abençoado. Diga: eu já sou abençoado. Agora, a experimental é que esta bênção vai se materializar na sua vida. Não deixa muito seco, tá, Davi? Aí embaixo, deixa assim, um som com efeito, gostoso, tá bom? Obrigado. Qualquer coisa dá uma descidinha, só para dar um confere. Então nós aprendemos isso. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Então quando eu preciso de uma bênção, eu vou lá na igreja, como se fosse um supermercado. Aí eu recebo aquilo que eu preciso, depois eu viro as costas, vou embora, nem agradeço.
somos bons para pedir e péssimos para agradecer. Quer ver uma coisa? Sempre quando alguém tem oportunidade para testificar a bênção de Deus na sua vida, ele fica no lugar dele. Não por vergonha ou timidez, é porque ele não tem essa disposição. O nome do Senhor vai ser glorificado, Ele fez algo na minha vida. Recebi algo do Senhor. Então nós precisamos contar, nós precisamos compartilhar com a igreja. Vamos ver se no domingo nós separamos um espaço no culto, para a gente ouvir os irmãos. O que Deus fez na tua vida em 2022. Estamos no apagar das luzes. O ano está quase terminando. E aqui dentro, nós temos o projeto de vida da nossa igreja. Os pedidos de oração da nossa igreja. Durante todo o ano, nós oramos e intercedemos por esses pedidos. Muitos pedidos foram ouvidos. Muitos pedidos foram atendidos. E as pessoas têm me dito: pastor, muitas pessoas têm me dito: pastor, Deus fez muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu podia, muito mais do que eu orei. Esse é o teu Deus. Então é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, e gostaria que você prestasse muita atenção e acompanhasse comigo essa leitura. Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis, capítulo 30, a partir do versículo de número 27. Diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como eu tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o povo que tinhas antes de mim, o pouco que tinha antes de mim, é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar, também por minha casa. E disse ele: te darei então, que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos.
e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Pai, fala conosco através da tua santa palavra. Vamos falar um pouco a respeito de Jacó. Quem era Jacó? Jacó tinha como identidade, por conta do seu nome, uma sentença. Ele era chamado de enganador, usurpador, roubador, mentiroso. Esta era a identidade de Jacó. Ele engana o seu irmão para ficar com a primogenitura e foge para não ser morto para a casa do seu tio Labão. Ele entendia que Esaú, seu irmão, tinha lhe transferido a bênção, porque um dia ele chega cansado em casa, por conta da caça, que durou muito tempo, chega com fome. Jacó está fazendo um guisado, está fazendo lá uma lentilha, e ele diz assim: eu te daria qualquer coisa por um prato de comida, por essa lentilha, por este guisado. Imagina só, ele poderia ter comido sem ter se prendido numa promessa. Nós muitas vezes, como diz a palavra, fazemos a nossa boca pecar, porque o seu irmão Jacó certamente dividiria com ele um prato de comida, depois de dias fora de casa, depois de cansado, depois de não ter se alimentado bem. Certamente Jacó teria lhe dado um prato de comida. Eram irmãos, mas ele chega e diz assim: eu daria qualquer coisa por um prato de lentilha, por um guisado, por um prato de comida. Aí Jacó negocia a sua primogenitura. Eu te daria a minha primogenitura por um prato de comida. Negociou. E o que foi que aconteceu? Na cabeça de Jacó, a primogenitura era dele, e a sua mãe, em concordância com ele, engana o seu pai, o seu marido, se passando por Esaú. É interessante que ele queria comer um guisado, e ele pediu para o filho caçar, sendo que no quintal estava confinado o animal. A mãe chega para Jacó e diz: Jacó, pega no quintal, mata, prepara e serve o teu pai, se veste com a roupa do teu irmão. E quando ele entra, o pai diz: você chegou logo, chegou depressa. E quando ele fala, ele diz: olha, você tem a voz de Jacó, mas tem o cheiro de Esaú. Entenda bem uma coisa: quando a pessoa está cansada, ela negocia o que ela tem de valor. Então devemos tomar muito cuidado com o nosso cansaço, com a nossa estafa, com o nosso estresse, com o nosso esgotamento mental, físico, e por que não falar do esgotamento espiritual? Nós devemos tomar muito cuidado. Então, tendo essa apresentação como pano de fundo, a mãe dá conselho: foge, vai para a casa do seu tio, porque o teu irmão quer te matar.
A mãe foi conivente. A mãe bajulava Jacó. Um era caçador, o outro ficava em casa, o outro era dado às prendas domésticas, o outro cozinhava. Era mais próximo dela. Então ela não formou, ela acabou deformando. E esse menino então, ele precisa agora, esse rapaz, este homem, ele precisa agora crescer, amadurecer, desenvolver. E olha o que Deus faz. Tira ele da casa e leva ele para um lugar e coloca no meio de estranhos. E tudo aquilo que ele fez, porque ele era uma pessoa que maquinava o mal. Tudo aquilo que ele plantou, ele começa a colher. Ele passou o irmão para trás, agora Labão iria passá-lo para trás. Ele conhece uma das filhas de Labão, fica apaixonado, Raquel, trabalha por ela durante 7 anos, e Labão o engana, e ele se deita com Leia. Ele fica transtornado, mas por conta do amor de Raquel, ele trabalha durante mais 7 anos. Então ele foi enganado, ele foi prejudicado. E esta é a história deste homem. Ele colhe o sofrimento, ele colhe o desprezo, ele colhe as migalhas, se contenta com pouco. Mas Deus falou com ele, no capítulo de número 28, Deus fala com ele, através de um sonho. E ele teve ali uma experiência real com Deus. Ele pega a pedra que usou por travesseiro, ele coloca ali naquele lugar, derrama azeite, estabelece um altar ali. E ele faz um voto ao Senhor, olha só, no versículo de número 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando você permite que Deus toque na sua vida, a ponto de você dizer: eu vou me tornar dizimista e ofertante, você começou a entrar num nível de conversão que a maior parte das pessoas não entram, porque é muito fácil dizer: eu amo Deus, eu sirvo Deus, eu faço alguma coisa para Ele, mas você efetivamente construir algo para Deus, com aquilo que te custa, com aquilo que é importante para você, com aquilo que é especial para você, e que você não quer abrir mão, você não quer compartilhar, você quer reter, você quer esconder, você quer enterrar. Então, você não tem andado na revelação. Mas quando você se converte, uma das primeiras coisas que você vai compreender é que você tem responsabilidade espiritual de cuidar da casa de Deus. E a bênção do Senhor é sobre todo aquele que tem este entendimento de amor. Por exemplo, quando ele diz: te darei o dízimo de tudo, ele quer dizer o seguinte: eu quero ser grato, a ponto de reconhecer a tua fidelidade na minha vida. Obviamente, o dízimo, neste momento, difere daquilo que vivenciamos em nossos dias. O dízimo que Moisés
estabelece segundo a lei difere daquilo que entregamos em nossos dias. Mas tanto aquilo que é entregado, era entregue naquela época e é entregue na nossa época, só pode ser entregue se nós estivermos libertos e viver o amor de Deus. Porque caso contrário, nós não vamos nos preocupar com aquilo que Deus estabelece, onde Ele diz: eu quero que seja feito assim. Então Deus determina, não para aqueles que são de fora, mas para aqueles que são de dentro. Olha só, que interessante agora. Ali ele teve uma experiência com Deus. Deus falou com ele através de um sonho. E tudo que nós precisamos não é de ter meramente um sonho, porque todo sonho que é de Deus, Ele vai te dar direcionamento. Diga isso comigo: todo sonho que é de Deus vai me dar direcionamento. Então, aqui que eu quero que você comece a entender agora o que aconteceu na vida deste homem. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Perceba, Labão, que era um homem que não temia Deus, interesseiro, explorador, ele agora começa a ver que existia algo na vida deste homem chamado Jacó, que não era comum, porque ele tinha outros funcionários, ele tinha outros empregados, ele tinha outros servos, e todos os outros não obtinham o mesmo resultado e produtividade que Jacó. Você consegue entender que você tem um chamado de Deus, que Deus te qualifica, habilita, prepara para viver o extraordinário? O problema é que você olha para você e pensa assim: eu sou incapaz, eu não consigo, eu não tenho formação, ninguém me dá oportunidade. Então você acaba se limitando por conta destas crenças limitantes, e você precisa se libertar disso. Você tem que começar a abrir a tua boca e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, a minha vida vai mudar, a minha vida tem que mudar, a minha vida tem que ser diferente, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, eu vou me libertar de tudo aquilo que me impede, que me amarra, que me bloqueia, que me atravanca, porque a bênção de Deus já está sobre a minha vida. Você não pode ficar dentro de uma igreja durante tanto tempo, vivendo as mesmas derrotas, os mesmos fracassos, as mesmas frustrações, as mesmas decepções, as mesmas desilusões. Não pode. Não estou falando para você apenas melhorar a sua autoestima. Eu preciso acreditar em mim. Antes de você acreditar em você, você precisa acreditar no Deus que te chamou, no Deus que tem um propósito para a tua vida, num Deus que permitiu que você nascesse neste tempo profético para te usar. Eu não sei onde Deus vai te usar, eu não sei como Deus vai te usar, mas eu sei que Deus pode te usar, e se você quiser, Ele vai te usar. Mas nós precisamos compreender quem nós somos. Vivemos para quê? Qual o nosso objetivo de vida? Porque se for o propósito de Deus, nós vamos romper. Veja bem, ele era um homem tido como alguém normal. Certamente Labão conhecia a sua história, mas chega uma hora que ele começa a ver que Jacó era diferenciado. As pessoas vão conviver com você, e até aquele momento elas vão ver que você é como qualquer outra pessoa.
Mas quando a unção vem, a unção rompe e a unção transforma você, a ponto das pessoas verem que você é uma pessoa diferenciada. O crente precisa ser diferenciado. O que serve a Deus precisa ser diferenciado. Você não pode ser igual ou pior àquelas pessoas que são do mundo. Então você precisa compreender o porquê que eu estou nesta família. Para de dizer: Deus, que família o Senhor me colocou. Misericórdia. A pior família da face da terra. Deus, por que o Senhor me colocou nesta família, nesta escola, nesta faculdade, nesta universidade, nesta empresa? Então o tempo todo nós estamos questionando: por quê, ao invés de dizermos: para quê, Senhor? O Senhor me colocou no meio desta família, neste lugar onde eu estudo, neste clube, nesta academia, nesta empresa, nesta igreja. Imagina que tem gente que está dentro da igreja sem saber que é igreja. Hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está acolá. Não tem paradeiro, não cria raízes, não frutifica, com o tempo morre, seca. E a árvore que geralmente deita, que tomba, que cai, é aquela que não tem raízes profundas. E nós precisamos ter. Não importa o que aconteça, você precisa compreender a importância de estar no vaso onde o Senhor te plantou, que é a igreja local onde Ele te colocou. Porque caso contrário, hoje você está tranquilo, amanhã não está. Hoje você está bem, amanhã não está. Hoje você está alegre, amanhã você não está. Hoje você convive em paz com os irmãos, mas amanhã vai acontecer alguma coisa certamente. Então é assim que o diabo trabalha. E você tem que ser uma pessoa diferenciada. Quem convive com você diz assim: olha, eu já passei por muitas situações. E você pode contar o seu testemunho. Mas eu sou como os montes de Sião que não se abalam. O diabo não vai me soprar para longe do propósito de Deus, como se fosse uma folha seca, levada pelo vento. Então você tem que ter identidade. O que Deus está fazendo aqui com Jacó? Ele começou a trabalhar a identidade de Jacó. Ele era usurpador, ele era enganador, ele era roubador, ele era mentiroso, ele era uma pessoa pervertida na sua personalidade, no seu caráter. Mas de repente Deus começa a tratar com ele. Isso custou um preço muito alto, mas Deus estava moldando Jacó, porque o propósito que Deus teria na vida de Jacó seria muito grande. Jacó seria usado para um propósito. Então aquele que mais errou, aquele que mais escorregou, aquele que mais pisou na bola, foi aquele que se quebrantou, foi aquele que se humilhou, foi aquele que pediu perdão, foi aquele que fez um voto, foi aquele que estabeleceu um altar, foi aquele que estava disposto a mudar naquilo que ele vivia. Então aqui Labão olha para ele e fala: você é diferenciado. Olha para quem está do teu lado e diga: você é diferenciado. Se você não é, entenda que esta unção está sobre a sua vida, e você vai viver esta unção aonde você estiver. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que, quando ela começou sua carreira profissional, ela começou de uma forma muito humilde. Ela começou como toda e qualquer candidata, entrando na empresa, esperando ser efetivada. Daqui a pouco, ela começa a trabalhar, começa a fazer cursos, e as pessoas começam a ver nela que ela era uma pessoa diferenciada. Ela aprende muito ali,
Depois ela sai daquele lugar, ela vai para um outro lugar, e neste lugar ela se estabelece, por conta da bênção de Deus sobre a sua vida, mas por outro lado, por conta de muito esforço também, porque ela teve que estudar, ela teve que se capacitar, a ponto de entrar não numa multinacional, mas numa grande empresa, e chegar lá com muita competência, estabelecer o que a empresa não tinha, e ser reconhecida pelos diretores, pelos gerentes, coordenadores, presidência, a ponto deles olharem para ela e ver o seu valor, porque ela era diferenciada. Quem tem uma mentalidade medíocre nunca vai deixar sua marca, vai deixar o seu rastro. Tem gente que por onde passa deixa sua má fama, deixa sua má índole, deixa os seus rastros. Então você precisa ser diferenciado. Quem é diferenciado pensa diferente dos demais, não permite que certos sentimentos entrem no seu coração, fala com sabedoria, trabalha de forma dedicada. A Bíblia diz que devemos trabalhar como se fosse para Jesus, não para homens. Você precisa compreender que pode fazer muito mais do que você tem feito, porque você nasceu para ser produtivo, você nasceu para dar resultados. Existe uma corrente teológica que combate isso. Então o homem nasceu para ser improdutivo, o homem nasceu para não gerar resultados, porque tudo aquilo que produzimos e tudo aquilo que geramos como resultado é para glorificar ao Senhor. E você diz assim: é o Senhor na minha vida, é a sabedoria de Deus em mim, é Deus quem me capacita. Então você precisa compreender neste final de ano que existe uma unção sobre você, e esta unção precisa ser despertada. Esta unção precisa ser despertada. Imagina que eu, durante cerca de 20 anos, eu fui uma pessoa quase que normal, amados. Mas eu não sabia que um dia Deus iria me chamar, me separar para servi-lo. Eu abri minha mão daquilo que era minha paixão, porque eu trabalhava no rádio, podia ter um futuro promissor pela frente, mas eu abri mão de tudo para poder servir a Jesus. No rádio, eu tinha algumas regalias. Aonde a gente ia, o pessoal estendia tapete vermelho, você comia, bebia, não precisava nem pagar. Manda um abraço lá na rádio, faz aquele jabá, né? De repente, eu era matéria em jornal. Tudo aquilo mexia com o ego, a audiência, a popularidade, as festas. Imagina, eu apresentava a festa do Pôr de Monta, cheguei a apresentar grandes artistas na minha época. Chitãozinho Chororó é famoso até hoje, Roberta Miranda é conhecida até hoje. Mas eu apresentei também uns que não eram tão famosos não. Naim tinha 2 músicas,
fazer um show com 2 músicas. Trio Los Angeles. Só os mais velhos sabem do que eu estou falando. Gretchen, Sharon, Evandro Mesquita, João Mineiro e Marciano. Essa o Everaldo gostou. Seu amor ainda é tudo. Agora é o amor de Jesus, né? E tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros. Christian Ralph. Imagina que naquele tempo eu entrava no camarim e via alguns artistas bebendo uísque até não parar de pé, cheirando cocaína. Eu via aquele povo todo lá, aparentemente alegres, até eu perceber que até eu mesmo tinha um grande vazio dentro de mim, que certas coisas não vão preencher. Então, eu admiro meus colegas de trabalho, aqueles que continuaram, aqueles que chegaram longe. Eu me lembro de uma contratação que eu fiz quando gerente da emissora, e esse apresentador foi chamado para trabalhar na Record, e ele estava amarrado comigo por conta de um contrato. Abri o cofre, tirei, rasguei e disse: vai com Deus. Não pagou nem a multa contratual. Ele se lembra disso. Então imagina só, o meu caso é um caso específico. Eu não sabia nada de Deus como eu sei hoje. Eu não tinha grandes experiências com Ele. Eu não sabia, amados, nem onde ficavam os livros da Bíblia. O pastor da igreja que eu ia dizia: abra no capítulo tal, versículo tal. Aí eu abri em qualquer lugar para não passar vergonha, porque eu não conseguia achar. Eu nem sabia que tinha um índice a Bíblia. Aí ele dizia: Alberto, você que tem uma boa leitura, por favor leia. Eu pegava a Bíblia da pessoa que estava do meu lado e dizia que capítulo que é e que versículo que é. Então, eu quero te falar uma coisa: até os 20 anos, eu era uma pessoa normal. Agora, dos 20, 21, 19, 20, 21, acho que dos 20 em diante, algo aconteceu na minha vida que me tomou por dentro, que mudou minha concepção em muitas coisas, meu pensamento, meu coração. Eu fui marcado. Um dia, um pastor me disse: você vai ser pastor. Eu não sabia nem o que era isso. Eu até brinquei: alemão ou belga? Eu te vejo sobre um altar, cuidando de uma igreja, apacentando um rebanho. Eu falei: eu tenho certeza. Sabe por quê? Sempre quando alguém falar com você e desafiar você, você vai apresentar desculpas. Você vai dizer: não, não pode ser. Eu sou torto. Eu sou complicado, difícil de lidar. Eu sou temperamental. Eu sou melancólico. Não pode ser. Sempre você vai dizer assim: tem gente melhor do que eu. Mas preste atenção, eu não sei porque Deus te escolheu para estar aqui sentado hoje, mas Ele te escolheu, e você está recebendo algo que o céu está te entregando. Então isso significa que você vai ser despertado em algum momento, como eu fui. Eu não sabia nem orar, a minha oração durava 30 segundos. Eu quando orava, eu também era assim, ó. Quando eu orava, eu dizia: Deus, Pai, Senhor, Deus. Pai, Deus, Senhor, querido. Pai, Senhor, Deus, Jesus.
eu ficava nessa, eu não sabia orar. A primeira vez que eu vi o Everaldo orando dentro da igreja, eu sentei na mureta e chorei. Porque é assim que Deus faz, Deus nos pega e Ele nos transforma. O Espírito põe as palavras na nossa boca. É Ele que faz, não somos nós. Apenas dizemos: Senhor, eu me entrego, seja feita em mim a tua vontade. Fala que o teu servo ouve. E você passar tempo com Ele, porque Ele vai começar a tratar a sua vida. Então foi isso que começou a acontecer com Jacó. Deus fala com ele, Deus mostra as escadas, anjos subindo e descendo. Aquilo impactou a vida dele, aquilo foi muito real. Então você tem que buscar isso. Eu preciso, Senhor, marca o meu coração. Eu quero que o meu coração possa arder, queimar, latejar. Sabe por quê? Nós não podemos estar buscando a Deus com o nosso coração frio, com o nosso coração vazio. Você não pode estar buscando a Deus de qualquer jeito. Você entra aqui de um jeito, sai pior do que quando entrou. A sua expectativa está em homens, aí você critica o homem, tudo que o homem fala você discorda, tudo aquilo que o homem fala você reprova. Não, você tem que separar a carne do espinho. Come a carne, fica com aquilo que é bom, fica com aquilo que é exemplo, fica com aquilo que vai te dar vida. Porque nós não somos juízes, nós não estamos aqui para perder aquilo que o Senhor está colocando na nossa mão. O que eu sei e estou sentindo fortemente no meu espírito é que Deus chamou você para prosperar. Só que muito mais do que para prosperar, Deus tem algo do céu para a tua vida, e isso vai acontecer. Sabe, o bom pastor é aquele que diz: não, eu não quero ser pastor não. Pastor? Não quero ser pastor. Você tem um chamado para a tua vida, fala: não. Aí você começa a fugir desse chamado. Imagina só Jonas, ele fugiu de um chamado que ia dar certo. Ele ia pregar em Nínive e todo mundo ia se converter. Ele não sabia. Ele estava fugindo de algo que ia dar certo. Aí você fica pensando: não, mas eu não sou modelo. Mas você pode se tornar modelo. Eu não sou exemplo, mas você pode se tornar exemplo. Eu não sou bom em nada, amados. Quantos aqui cresceram ouvindo: você é um feijão perdido, você é um inútil, você não presta para nada, você é um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, coitado de você, você está fadado a viver essa vida para sempre. Olha, recusa isso. O teu problema financeiro hoje é transitório, é passageiro, é temporão, e esse problema financeiro não pode parar. Certas coisas que têm acontecido na tua vida não pode te parar. É um relacionamento que não deu certo, frustrado. De repente você ficou marcada. De repente isso está doendo, a ferida está aberta, purulenta, infeccionada. Mas você precisa colocar tudo isso diante do Senhor, para você viver uma vida diferenciada. Senão você vai continuar vivendo a mesma história. Imagina a gente estar conversando daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você está vivendo do mesmo jeito, tal e qual. Você tem que começar a dizer: eu vou romper. Eu vou romper. Então, a partir daquele sonho, a partir daquela visão que Jacó teve, eu acredito que ele começou a pensar naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não entendia tudo ainda. Deus nunca vai te entregar o plano completo, o mapa inteiro na mão, não.
Se você for fiel no primeiro degrau, Ele prepara o segundo. Se você for fiel no segundo, Ele te prepara o terceiro. Se você for fiel no terceiro, Ele te prepara o quarto. Se você for fiel no quarto, Ele te prepara o quinto. Antes de entrar para o ministério, eu tive um sonho. Eu tirei um cochilo no final da tarde. Era como se eu estivesse acordado e como se eu estivesse dormindo. E eu tive uma visão, onde eu estava no meio de um lago, e não tinha fim. E eu em cima de uma pedra. E eu não sei nadar. Já quase morri afogado umas 3 vezes. Eu me afogo debaixo de chuveiro, para você ter uma ideia. Aí, quando eu estava com a perna tremendo e as minhas forças indo embora, aí aparecia uma outra pedra e eu trocava o passo. Quando eu não aguentava mais, aparecia outra pedra e eu trocava o passo. E eu fiquei ali um bom tempo, não sei te falar quanto tempo e quantos passos eu dei, mas ouvi uma palavra: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sob os meus olhos lhe darei conselhos. Gente, eu nunca tinha lido este versículo na Bíblia. Um dia, quando eu estava numa igreja e ouvi a pessoa pregando esse texto, eu falei: Deus falou comigo naquele dia. Deus falou comigo naquele dia. Preste atenção, guarda o que eu te falei. Sempre quando Deus falar alguma coisa para você, e quando Deus te dá um sonho, não vai ser apenas uma casualidade. Ele vai estar te dando direcionamento. E foi isso que aconteceu com Jacó. 28. Disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Agora que Labão está chegando para ele está conquistando uma posição de honra, a ponto dele dizer: quanto você quer ganhar? Imagina você chegar numa posição de honra, onde alguém vai dizer: quanto é que você quer receber por isso? O que é que você quer em troca? Isso é coisa de Deus. Diga comigo, isso é coisa de Deus. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque pouco que tinhas antes, diga pouco, olha só, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até a multidão. Então é assim, ele estabelece aqui uma divisão, uma linha. Antes de mim era de um jeito, depois de outro jeito. Para tudo na tua vida tem que ser assim. Depois que você entrou na vida daquela pessoa, a vida dela melhorou, piorou. Depois que você entrou para a empresa, melhorou, piorou. Depois que você entrou para a igreja, melhorou, piorou. Porque as pessoas têm que olhar para você e dizer: você é uma bênção na minha vida, você é diferenciado, vejo Jesus em você. Porque quando a pessoa vê Jesus em você, você não recebe aquele afago de forma humana e maligna, você devolve a glória para Jesus. Posso ouvir um amém? Então imagina só, ele diz assim, ó: então lhe disse: tu sabes como tem te servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho, pelas minhas orações, pelos meus jejuns, porque abro a minha boca, profetizo, porque eu me dedico, cuido como se fosse
meu. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha causa? Olha só, aqui ele está dizendo, ó, trabalhei até agora para os outros, mas agora eu vou começar a trabalhar para mim. Olha só a revelação que a palavra está te dando nessa noite. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira para os outros, e está bom demais. Ela vai estar satisfeita. Então não vamos discutir. O que eu estou te falando é que vai chegar um ponto de rompimento, a ponto de Deus te promover, e você dizer, olha, até agora eu pensei só em construir para os outros, agora eu vou começar a construir para mim. Você pode estar trabalhando para os outros, mas você precisa pensar em construir para você. Presta atenção, você só trabalha para pagar conta, você só trabalha para pagar dívida, você trabalha e não consegue efetivamente viver a bênção. Então, é o que está dizendo o texto. Agora você tem que pensar em construir para você. Pastor, eu gostaria muito de uma casa. Você tem orado a Deus? Tem colocado isso diante do Senhor? Tem jejuado por isso? Pastor, de vez em quando eu me lembro, quando eu vou pagar aluguel, aí eu digo assim, nossa, estou pagando algo que nunca vai ser meu, né? Um dinheiro perdido, aluguel. Você pode estar pagando aluguel, mas você tem que ter o sonho de um dia você ter a sua casa própria, ter um bom carro. Pode estar dirigindo hoje um carro que não seja tão bom, glória a Deus por ele, mas você precisa ter uma ambição santa de crer que pode ter um carro melhor sem se endividar. Você pode se vestir melhor, se calçar melhor, pode comer melhor. Ontem eu conversei com uma pastora, o marido dela morreu. Um pastor conhecido, respeitado, muito amado em Bragança. Ela disse, pastor, ele trabalhou por 50 anos sem férias. Eu falei, é mesmo? Precisa ter umas férias, né? Ela já falou, demorou. Pelo Everaldo, eu já tiraria semana que vem. Mas imagina, a gente ter uma igreja abençoada. A gente quer abençoar o nosso pastor. Nós vamos separar uma oferta para ele ir passear. Ele vai conhecer Jandira, Itapevi, Barueri, Carapicuíba. Não, brincadeira. O que você planta é o que você vai colher. Tem um irmão que falou, pastor, o senhor precisa conhecer Porto de Galinha. Eu falei, não posso, irmão. Eu tenho que ir em um lugar mais santo. Esse negócio de galinha não é legal. Eu falei, não, pastor, é um ponto turístico lindo demais. Lá o senhor vai se amarrar. Você imagina? Porque tudo aquilo que você planta é aquilo que você colhe. A igreja que é honrada é a igreja que aprendeu a honrar o seu pastor. Eu converso com pastores no gabinete, pastores que estão passando fome, pastores que estão vivendo sem recursos, abandonados pela própria igreja, que não tem dinheiro nem para remédio, pastores que serviram durante muitos anos e que estão adoentados, e por conta de estarem adoentados foram descartados, abandonados à sorte. Pastores que estão morrendo em cima de uma cama sem cuidados. Então nós precisamos desenvolver a cultura da honra, porque quando nós honramos, somos honrados. Amém? Aqui ele tinha clareza de objetivo, e a gente precisa ter. Se o teu patrão chega hoje para você e diz assim, quanto é que você precisa para viver bem? Você diz, não sei. Não sei. Que carro é que você quer comprar? Você diz, não sei. Qualquer um.
Aí quando você ora e diz assim: Deus, me dá um carro. Que carro? Que marca? Que cor? Que modelo? Porque o nosso Deus é específico. Deus quer casar. Com quem? Qualquer um que o Senhor mandar serve. Eu estou naquele versículo. Aquele que, como é que diz o versículo? O que vier até mim, de maneira alguma lançarei fora. Por quê? Porque tem gente matando jacaré a beliscão, formiga tapa e cachorro a grito. Agora tem um ditado que mudou. Hoje em dia é melhor mal acompanhado do que só. Antes é melhor só do que mal acompanhado. Agora mudou. O que você quer? Deus, eu quero que o Senhor me dê uma empresa, um negócio. Que negócio, criatura? O que você sabe fazer? Qual é a tua formação? Porque Deus, Ele pode te dar direcionamento. E Deus quer que os seus filhos tenham essa ousadia. Olha só como Ele foi objetivo. Clareza de objetivo. Entendeu? Não, eu trabalhei para você até hoje, agora eu quero trabalhar para mim. Olha agora o que vai acontecer. Que legal. E disse Ele: que te darei. Olha só as perguntas. Se é você, você diz: não sei. O que você der para mim tá bom. É por isso que a gente muitas vezes não vê o milagre na nossa vida. Entendeu? Olha o que te darei. Então disse Jacó, presta atenção agora: nada me darás. Por quê? Ele sabe que tudo vem do Senhor. Posso ouvir um amém? Ele quer dizer o seguinte: você não vai ter prejuízo comigo. Eu tenho uma estratégia que foi Deus que deu para ele. Diga: toda estratégia abençoada é Deus que me dá. É Deus que dá. Olha só. Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Ele estabelece uma condição. Esse Jacó era inteligente, é ou não é? Aí a gente entende como foi que ele recebeu lá a primogenitura de Esaú. Eu seria capaz de dar minha primogenitura por um prato de lentilha. Meu filho, está aqui, ó. Come sozinho. Eu vou preparar outro para mim. Hoje eu passo com miojo. Tá? Tem aqui um sabor carne de camelo. Eu vou comer esse. Pode ficar com tudo para você. Olha só. Ele estabelece uma condição: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Aí tinha só um pingadinho lá, pouquinho, os salpicados e malhados. Olha só, tinha poucos. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Ou seja, você vai ver Deus agindo na minha vida, a ponto de você reconhecer que não foi por mim mesmo que isso aconteceu. Diz assim, ó: assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-ás por furto. Aqui ele está mostrando a sua integridade. Ou seja, Deus já está tratando o coração dele, porque ele era roubador, enganador, fraudador, mentiroso. Ele agora está agindo com integridade. Então, para Labão parecia um bom negócio. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Ou seja, você tem certeza? Você tem certeza? Pensa bem do que você está me falando. Tem meia dúzia lá só
de salpicado e malhado. Depois eu não quero ter problema. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-nos nas mãos dos seus filhos. Olha só o que é fé, né? Ele tinha uma fé tão grande de que Deus estava neste assunto, que ele passou para os filhos a responsabilidade de construir algo para a família. Sabe, os pais precisam acreditar mais nos filhos. Não, se meu filho pegar esse martelo e esse prego, vai machucar o dedinho dele. Deixa ele dar uma martelada no dedo, a unha ficar preta, sangue pisado e cair a unha. Deixa ele aprender. Ensina como é que trabalha com uma furadeira. O menino não sabe a diferença de um alicate e de uma chave de fenda. Ele não sabe o que é fita isolante. A menina não sabe fazer comida em casa. Não, é que eu tenho medo que ela se queime. Não sabe passar um pano no chão. Resultado, não vai saber tomar banho, lavar a orelha, lavar debaixo do sovaco, desencardir a carcinha. Não vai saber, porque é a mãe que lava, é a mãe que faz tudo, ela super protege. E o pai está criando um filho sem objetivo de vida. Pode ser que ele não tenha ainda idade para dirigir, mas fala para ele: meu filho, aqui é acelerador, aqui é breque, aqui é embreagem, aqui é a marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ensina ele. Fala: meu filho, ó, tem essa chavinha aqui, Bragantino não usa. Eles pensam que isso aqui faz explodir o carro, chama seta. Quando você vai virar para a direita, você faz isso, quando vai virar para a esquerda, faz isso. Ensina, vai no supermercado, você ensina. Eu saio com o Dedé, o André, Dedé eu chamava quando ele era pequeno, já foi. Eu saio com ele, eu ensino tudo. Sabe o que é isso aqui, André? Não sei não, tio. Eu ensino. Sabe o nome disso? Não sei não, tio. Eu ensino. Para que serve isso, André? Não sei não, tio. Eu ensino. E ele ensina eu chutar bola. A bola tem um calombo, está doente a bola. Não pode comprar bola no 99, João. Dá para uma partida só. Eu não estou tão forte assim. Então você imagina, você tem que ensinar. Todos os seus conhecimentos você tem que transferir para os teus filhos. As coisas boas que você sabe fazer. Aquilo que você aprendeu de princípios e valores. Aqui não se trata apenas de dar o rebanho para os filhos cuidar. Os filhos eles têm responsabilidade. Acorda cedo, prepara o alimento dos animais, eles protegem, eles soltam, eles pastam, eles dão banho, eles guardam, eles tiram leite, eles fazem queijo, eles comercializam. Você está entendendo como é que é? Então nós precisamos compreender o que é que Deus quer fazer com cada um de nós. Hoje o pai pega e deixa o celular educar o filho. Você não sabe nem o que ele está vendo. Você está estragando o teu filho. Você está estragando a tua filha. Porque se descuidar, eles vão ver o que não presta. O celular é para ser bênção, não é para ser maldição na vida da gente. Eu, quando uso meu celular, eu sempre penso isso. Este celular é para ser bênção na minha vida, não é para ser maldição. E é só pensar isso, opa, aparece um negócio lá que não pode ver. Mas pastor, é normal. Não é não. Você bebe um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho outra hora. Daqui a pouco você está embriagado. Daqui a pouco você é tentado e cai.
daqui a pouco você peca. Então tem coisa que você tem que excluir, que você tem que bloquear, que você tem que denunciar. Você tem que andar em santidade para Deus honrar você. O que é insantidade? Impureza. Porque senão, daqui a pouco, você estraga a tua vida, estraga a vida de quem está perto de você, e estraga a vida, porque respinga na vida daqueles que gostam de você, te quer bem e amam você. Tem coisas que nós fazemos que afetam tanto os de perto como os de longe. Quer ver? Ah, mas esse cara não era crente, esse cara não era diácono, não era presbítero, não era pastor. Então o escândalo chega muito longe. Isso macula, isso mancha a imagem da igreja. Então nós precisamos pensar nisso. Isso vai fazer a gente mudar. E quanto mais você se conserva, a Bíblia fala que precisamos nos conservar a si mesmos. Quanto mais nós nos santificamos, mais Deus vai te honrar. A Bíblia diz assim, ó: santificai-vos e vereis maravilhas no meio de vós. Quando você vê que a tua oração não está sendo ouvida, dá uma olhada na tua vida. É a inveja, é o ciúme, é o egoísmo, é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência, é a mesquinhez. Muitas vezes é porque você abre a boca e fala muita coisa que não pode falar. Você não tem uma atitude de um discípulo de Jesus. Está andando com a vida toda torta. É muito fácil a gente chegar aqui na igreja, levantar a mão, fechar os olhos, louvar, adorar, orar. Não é? Mas o que Deus quer é muito mais do que isso. Deus quer transformar você de tal forma, a ponto que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: você é diferenciado. Você não é igual a todo mundo. Eu não vejo você reclamando de um problema. Eu não vejo você choramingando, se lastimando, murmurando. Eu não vejo você para baixo. Você é responsável, cumpridor dos seus horários, disciplinado. Você é uma grande bênção. Até aquele que é ímpio vai reconhecer que você é bênção. Amém? Agora, no versículo 37 diz: então tomou Jacó varas verdes, de álamo e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E por estas varas que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam, vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho era de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos d'água, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. E cresceu Labão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Ou seja, ele enriqueceu. Mas preste atenção, tem gente que pensa que é por conta da varinha, que é uma coisa mística. Não, Deus deu um direcionamento para ele. Quer ver? Olha agora comigo, ainda no capítulo 31, versículo de número
16. Diz aí: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa riqueza e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou-os todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Mas o interessante, eu quero que você acompanhe comigo os textos, um pouquinho mais em cima. Ó, diz assim, o que aconteceu foi que houve uma contenda entre Jacó, Labão e a sua casa, porque ele enricou muito, ele começou a prosperar muito. Então isso trouxe um mal-estar muito grande. Aí, aqui Jacó vai falar com as suas esposas, e diz assim, ó, eu acredito que é aqui, ó, 31:4. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesma sabeis que com todo o seu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando dizia assim, ele assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos os bodes que cobriam as ovelhas, eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos a Jacó: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto todo o mal que Labão te fez, e eu sou o Deus de Betel, aonde ele teve aquela experiência, onde tens ungido uma coluna. Ele estabeleceu ali um altar, onde me tens feito um voto. Olha como o voto é importante, gente. Onde tens me feito um voto. Lembra-te agora, sai desta terra e tornar-te-á a terra da tua parentela. E depois é o texto que eu li para vocês. Eu vou encerrar dizendo a vocês que vocês nasceram para fazer a diferença. Quando Jesus disse que você é o sal da terra, o sal serve para temperar, o sal serve para dar gosto. Quando a Bíblia diz que você é luz neste mundo, é porque este mundo anda sem a revelação de Deus. Você vai levar a luz, a revelação da palavra de Deus. Você nasceu para ser diferenciado, e não importa a idade que você tenha, a escolaridade que você tenha, a estatura que você tenha, seu status social, não importa a sua idade, não importa a sua cor, a sua raça, o que importa é a sua fé em Deus. Deus, ele pode te levantar no dia de hoje e mudar a sua vida, e você viver tudo o que você não viveu até aqui, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, que esta palavra tenha falado ao coração destes irmãos. Em nome de Jesus, traga clareza de objetivo, que eles possam trabalhar não só para os outros, que eles possam pensar neles, que eles possam construir algo para eles,
mas que tudo o que acontecer na vida deles seja por uma direção do teu Espírito, através da tua palavra, que eles possam romper, Pai, que a tua unção bendita seja sobre a vida deste irmão, desta irmã. Alcança a sua casa, o seu lar, a sua família, alcança, Senhor, o seu trabalho, a sua carreira profissional, a sua fonte de renda. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para mudar a sorte desta pessoa. O Senhor tem poder para transformar este sonho em realidade. O Senhor tem poder para levantar alguém hoje que possa abençoá-los. O Senhor tem poder para agir na vida deles. Em nome de Jesus, faz, Senhor. Opera, Senhor. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus, diga comigo: eu creio, Senhor, que neste momento o céu se abre e uma unção é derramada sobre a minha cabeça. Os meus pensamentos mudam. Eu recebo sabedoria de Ti, discernimento e estratégia. Em nome de Jesus, cuida de mim, me estabelece, me promove, me prospera, me dá saúde, me dá alegria, me dá paz. Que a Tua graça e o Teu favor seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos ter um culto muito abençoado no domingo. Eu quero pedir para que você esteja aqui, que a tua prioridade seja buscar a este Deus, porque a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para completar. Não sei se você vai dar o seu testemunho no domingo ou não. Talvez alguns testemunhos dos irmãos que estão aqui nesta noite, pode ser que a gente ouça, mas eu gostaria que de repente você preparasse alguma coisa assim, de Deus, para poder compartilhar com as pessoas. Por exemplo, vou tomar a liberdade de falar algo aqui. Essa semana, o irmão Júlio teve uma situação, né? O irmão teve mais de um infarto, não foi, Júlio? 3 infartos? Minha mãe diz que desgraça pouco é bobagem. 3. Tem irmão, o pastor, ele morreu de ameaço de infarto. Imagina se fosse infarto mesmo. Só de estar vivo, né, Júlio? Foi um grande milagre, não foi? A família fica sem chão, amados. E Deus operou na vida do irmão do Júlio. Olha que coisa linda. Vamos aplaudir Jesus? Então, talvez você tenha algum testemunho para contar. Aí sintetiza, tá bom? Resume. Pai, eu quero orar neste momento com a tua igreja, por esta criança. Ela está internada com um quadro de pneumonia, e o Senhor tem poder de limpar os seus pulmõezinhos. O Senhor tem poder para fortalecer suas vias aéreas. Em nome de Jesus, Pai, cura essa criança, sara esta criança. Ela já está no hospital há vários dias, ela já está internada há vários dias, e ela precisa muito de um milagre. Em nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, pela Beth, que está internada em Franco da Rocha, e teve um AVC isquêmico, e ela precisa, Senhor, de um milagre. Em nome de Jesus, eu coloco a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Eu quero colocar também diante de Ti cada pedido que aqueles que estão aqui neste culto presencial estão fazendo, como aqueles que estão em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, no carro, ou viajando, estão orando. Em nome de Jesus, Pai. Olha para cada pedido de oração depositado sobre o Teu altar, cada projeto de vida. Pai, nós cremos, o ano não terminou ainda, Tu tens poder de fazer um milagre. Em nome de Jesus. Nós cremos. Amém? Amados, nós temos aprendido a fazer mais para Deus através do nosso dízimo, oferta e semente.
Eu quero agradecer muito aos irmãos que começaram a dizimar agora por conta de estarem chegando à igreja, irmãos que se batizaram recentemente, desceram as águas agora. Eu louvo muito a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa. Eu quero aqui destacar o Gabrielzinho que está lá atrás, se bem que hoje é Gabrielzão que cresceu, tá um homem. É ou não é? Era uma criança. É ou não é? É ou não é, Rony? É ou não é, ali? Agora está um homem, né? Amados, todo mês ele manda o dízimo dele, a oferta dele. Às vezes ele não tem como vir à igreja, mas ele manda. Filho, que Deus te abençoe muito, e que Deus abençoe muitos outros irmãos. Esta semana eu fiz um apelo, né? Graças a Deus, todas as contas foram pagas, amados. Deus é fiel, amém? Eu louvo muito a Deus, porque Deus te usa. Diga aí, Deus me usa mais. Significa que Ele vai te dar mais dinheiro, para você abençoar mais o reino de Deus. Pega o envelope, entrega a sua oferta. Mesmo que você tenha feito um Pix, é importante você pegar o envelope para receber a oração. Você pode, de repente, fazer o seu Pix, o número está em tela. Você também pode pegar a máquina de cartão que está aqui, é ou não é, para fazer a sua oferta. Pode fazer também a sua, trazer no domingo, melhor, amém? Pode trazer no domingo, em nome de Jesus, amém? Separa o teu melhor para o Senhor. Vamos ficar em pé. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará. Minha família, herança bendita de Deus. Sou ungido e eleito de Deus. Vou prosperar. Aleluia. Diga, eu vou prosperar. Diga aí muito. E prosperidade, amados, não é só dinheiro não. Do que adianta dinheiro sem saúde, não é? Em saúde, alegria, paz, harmonia, tudo de bom. Amém? Estenda as mãos para cá, diga assim: Deus, nós abençoamos cada semente plantada. Honra esse irmão, essa irmã. Use ele cada vez mais. Que a tua graça e o teu favor se manifeste sobre esta igreja, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, os empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir, aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir, aqueles que não quiseram. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, novos dizimistas, novos ofertantes. Levanta, Senhor, um povo comprometido com a tua obra neste lugar. E que em nome de Jesus possamos executar os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus, todos digam comigo, amém. Gostaram do jogo do Brasil? Só a graça. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este ano será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão,
um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Queridos, estamos no ensaio do nosso teatro que vai ser apresentado no final, no dia 17 de dezembro. E olha, vai ser muito lindo. Já temos os ingressos à disposição. E fala com quem? Pode falar com a Janaína, pode falar com a Leisiane, tá? Deus abençoe, vão na paz, domingo estaremos aqui. Deus abençoe. O Toninho quem é na peça? É Samuel, tem cara de Samuel. A Rose é quem? Noemi. A irmã lá, Enice, é Sara. E o outro lá, Abraão. Tem cara também, Sara e Abraão. Deus abençoe, amo vocês. O Vitor passa ali depois, dá um abraço, tá bom? Vão na paz. Janaína, Rossane, Deus abençoe. Hoje é aniversário da Maria, né? É da Cida. É hoje, né? Manda um beijo para ela, tá bom? Deus abençoe. João, vai me dar um abraço também.